Revelado. A avó toca corações ao expor traição surpreendente com o melhor amigo do marido. Era uma manhã ensolarada na pequena cidade de Minas Gerais, e Dona Zenaide, com seus 67 anos, estava na cozinha preparando um delicioso feijão tropeiro. O aroma dos temperos e do bacon fritando invadia cada canto da casa simples, mas repleta de amor. Dona Zenaide sempre foi o coração da família. Após a morte de seu Francisco, seu marido e amor de sua vida, ela dedicou-se ainda mais à criação das filhas e à educação dos netos, mantendo firme a tradição dos almoços de domingo, onde todos se reuniam à mesa, rindo e trocando histórias. Naquela tarde, enquanto a família se acomodava à mesa, o clima estava leve, como sempre. Risadas e lembranças flutuavam no ar até que Ana, a filha mais nova, mencionou uma carta que havia encontrado nas coisas do pai. O mundo de Dona Zenaide desabou em um instante. As palavras que ela leu eram uma bomba, uma fera entre seu Francisco e Américo, seu melhor amigo. O choque foi como um soco no estômago. Os olhares de surpresa e incredulidade das filhas se misturavam ao dela. A mesa, antes cheia de amor e alegria, agora era um campo de batalha silencioso, onde a dor e a traição ameaçavam devastar o que restava de sua família unida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sentindo o peso de suas emoções, Dona Zenaide retirou-se para o quintal. Olhou com saudade as flores que seu Francisco sempre cuidou, um símbolo de um amor que parecia firme, mas agora estava repleto de espinhos. No fundo de seu coração, questionava tudo, a fidelidade, a lealdade, principalmente, o legado que seu marido deixará. Como pôde Américo, sempre tão próximo, trair sua confiança dessa forma? Em sua mente, um turbilhão de sentimentos, traição, raiva e uma profunda tristeza. A avó se viu diante de um dilema definido: proteger a imagem do homem que amou ou revelar a verdade que poderia despedaçar suas filhas. Enquanto a festa se desenrolava dentro da casa, ela percebeu que o doce sabor do feijão tropeiro agora estava amargo. Dona Zenaide estava a um passo de uma decisão que mudaria tudo. O próximo almoço de domingo poderia ser o mais decisivo de todos. Com um nó na garganta, ela começou a planejar como confrontar Américo sem deixar que isso arruinasse o que ainda restava de sua família. A expectativa crescia, e com ela, a tensão que pairava no ar. O que Dona Zenaide fará ao encarar a verdade que a assombra? Como suas filhas reagirão diante da revelação mais dolorosa de suas vidas? O futuro parecia incerto, mas uma coisa era clara: a avó estava pronta para lutar pelo que acreditava ser certo. E a verdade estava prestes a vir à tona. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja intenso, enquanto Dona Zenaide permanecia sentada em um dos bancos do quintal. As flores, agora murchas, pareciam refletir seu coração. Afinal, o que fazer com toda a dor que sentia? Não era apenas a traição que a afligia, mas a perda da memória do homem que amou por tantos anos. Uma traição que não vinha apenas de Américo, mas do próprio marido, mesmo que ele estivesse silenciado pela morte. Com cada passado que lembrava, Dona Zenaide se via presa em um labirinto de emoções conflitantes. Vou arruinar a vida delas, se contar, pensou, enquanto um aperto no peito a fazia hesitar. Mas seria justo esconder a verdade? Sua cabeça girava, e a imagem da mesa de domingo, repleta de risadas e histórias, agora parecia um conto de fadas despedaçado. A chamada para o jantar ecoou da cozinha. As filhas eram sempre uma luz em meio à escuridão, e ela sabia que precisava delas agora mais do que nunca. Um passo, dois, e então estava de volta à mesa, onde a latinha de feijão recém-cozido fumegava, esperando por seus filhotes. Mas o calor do lar não dissipou o frio que habitava seu coração. Elas notaram sua expressão mais séria e a tensão no ar. A conversa fluiu entre superficialidades, mas Dona Zenaide não conseguia se envolver. Cada sorriso de suas filhas a fazia sentir ainda mais culpa. Como irei dividir isso com elas? A ideia de quebrar aquele momento de união a apavorava. Ana, notando a mudança de humor da mãe, perguntou: Mãe, tá tudo bem? Você não parece feliz. As palavras da filha cortaram como uma faca. O que ela poderia dizer? Estou pensando na verdade que nunca deveria ter descoberto? Não, o silêncio era a única opção.
Ou talvez não. Naquele momento, Zenaide sentiu que a família era mais importante do que qualquer segredo. Resolveria tudo na manhã seguinte. Sim, um plano. Se Américo tivesse coragem de trair a amizade com seu Francisco, ela teria coragem de expor a verdade. Mas de que forma? E o que aconteceria quando suas filhas soubessem da traição? Quando a noite caiu, a casa se encheu de murmúrios e risos dos netos brincando na sala. A avó observava o quadro de harmonia que ela tinha trabalhado tanto para construir. Naqueles instantes, seus olhos se iluminavam ao ouvir as vozes infantis, mas sua mente estava a mil. O que estava prestes a fazer não era só sobre ela. Era sobre cada risada que soava, cada amor compartilhado, os laços que ela construíra. A verdade poderia ser um veneno ou um antídoto. Na calada da noite, enquanto a cidade dormia, sua decisão começou a se consolidar. Após uma noite sem dormir, Dona Zenaide decidiu que ao amanhecer, no próximo almoço em família, enfrentaria Américo. Mas em meio a tantos planos, uma pergunta surgia em sua mente. Ele teria coragem de olhar nos olhos dela e responder a verdade? Ela sabia que o momento da verdade se aproximava, e com ele, a reviravolta que poderia mudar tudo. E então veio a dúvida mais dolorosa. E se tudo não acabasse como ela esperava? A vida já tinha muitas surpresas, e essa, definitivamente, seria uma delas. A coragem estava na ponta da língua, mas a dúvida pesava no coração. O próximo almoço poderia ser um divisor de águas. O que estaria por vir? O dia amanheceu, trazendo com ele um sol tímido que filtrava seus raios pela janela da cozinha. Dona Zenaide respirava o cheiro do café fresco e do pão quentinho, mas seu apetite estava perdido entre os pensamentos perturbadores. O que deveria ser um dia comum se tornaria um marco na sua vida e, possivelmente, na vida de todos na casa. Enquanto suas filhas se esforçavam para arrumar a mesa, ela se sentou na beira da cadeira, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Olhava para o rosto alegre de Ana e o sorriso despreocupado de Clara. Como posso destruir essa felicidade? Refletia. A transformação que estava prestes a acontecer a enchia de medo, mas a necessidade de desabafar a verdade a tornava incrivelmente mais forte do que qualquer outra dor. O barulho da porta se abrindo fez seu coração saltar. Américo chegou, com um ar despreocupado, como se nada estivesse em jogo. Ele era a última pessoa que ela queria ver naquele momento. A raiva e a tristeza se misturavam dentro dela, mas, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de alívio começava a surgir. A hora de agir estava se aproximando. Durante o almoço, as conversas regulares giravam em torno de trivialidades, como as novidades do trabalho e as férias planejadas. Porém, a tranquilidade ilusória não durou muito. Dona Zenaide sentiu que era seu momento. Com a colher de arroz ainda na mão, ela se levantou de repente, chamando a atenção de todos. Mãe, tudo bem? Perguntou Clara, preocupada. Zenaide olhou para as filhas e depois para Américo, que a observava com uma expressão intrigada. Eu preciso falar uma coisa. A voz tremia, mas a determinação a segurava firme. A mesa silenciou. Cada olhar estava fixo nela, e por um momento, ela se sentiu nua, exposta. Eu descobri uma verdade. Uma verdade que não posso mais esconder. O coração batia acelerado. Américo, você traiu o seu Francisco. Um frio percorreu a sala. Os olhos de suas filhas se alargaram em surpresa e choque. Américo se endireitou na cadeira, incrédulo. O que você está dizendo, Zenaide? Ele perguntou, a voz tranquila quebrada por uma leve ansiedade. Eu ouvi você com a Dulce. No dia em que o Francisco morreu. Zenaide não conseguia parar, a verdade escorrendo como um rio impetuoso. Vocês foram amantes, enquanto a dor ficou presa em sua garganta. Ana e Clara se entreolharam, a confusão se transformando em raiva conforme a verdade começava a se assentar. Mãe, isso não pode ser verdade, exclamou Ana, mas havia uma inquietação no seu tom. Ela sabia que a mãe nunca falaria sem provas. Américo tentou se defender. Zenaide, isso é mentira. Você não pode simplesmente jogar acusações desse jeito. Mas a pressão na voz dela só crescia. Não se trata apenas de mim, Américo. Isso destrói mais do que eu poderia imaginar e suas filhas merecem saber. A determinação de Zenaide era inabalável. O clima pesado na sala era palpável. Os olhares mudaram entre si, como uma corrente elétrica percorrendo o ar. As filhas observavam, absorvendo cada palavra, a dor crescendo em seus peitos. A vida como conheciam começava a desmoronar. E se tudo acabar assim?
E se nada for como eu imagino? Pensou Zenaide, mas havia uma semente de esperança. Mesmo em meio à destruição, elas poderiam reconstruir se abraçassem a verdade juntas. Mas e se as filhas escolhessem ficar ao lado de Américo, em vez de apoiar a mãe? As dúvidas surgiam, ameaçando seu novo fôlego. A tensão crescia quando uma pergunta pairou no ar. O que realmente é a verdade para cada um de nós? O que deverá acontecer em seguida? A verdade uniria a família ou a separaria para sempre? O dilema estava apenas começando. Enquanto o silêncio tomava conta da sala, Dona Zenaide sentiu o peso das palavras que havia soltado. As reações das filhas a atingiram como um golpe. Ana estava em choque, os olhos arregalados como se visse um fantasma. Clara, por outro lado, parecia uma tempestade prestes a explodir. Por que você não me contou antes, mãe? Clara perguntou, a voz embargada pela indignação. Sempre prezamos pela verdade nesta casa. Por que agora, de uma maneira tão desastrosa? Zenaide olhou para a filha, que emanava uma mistura de dor e raiva. Eu estava com medo, Clara. Medo de que a verdade ferisse vocês, mas, principalmente, estava com medo de perder a família, de perder vocês. E você acha que agora ficará tudo bem? Ana interveio, balançando a cabeça. Você destruiu tudo, mãe. Como pode fazer isso com o nosso pai? Américo, ainda aturdido, tentou se colocar no meio da conversa. Vamos, meninas. Isso tudo é uma mentira. Sua mãe está confusa. Vocês não podem acreditar nela. Mas o que antes parecia uma defesa firme agora soava como desespero, e Zenaide percebeu. A frustração dela crescia, transformando-se em coragem. Era hora de deixá-lo saber que a verdade era mais poderosa que qualquer mentira que tentassem encobrir. Eu não estou confusa, Américo, disse Zenaide, com firmeza. Eu não sou a única que foi enganada. Você também foi, mesmo que não perceba. A traição não se resume apenas ao que você fez com Francisco, mas também ao que fez com nossas filhas. Ana e Clara trocaram olhares, e por um breve momento a raiva pareceu se dissipar. Elas eram vítimas de um enredo que nunca escolheram. O peso da revelação se transformou em um campo minado de desconfiança e raiva. Por trás das expressões de choque, havia um entendimento crescente de que a vida familiar estava em ruínas. E agora? O que devemos fazer? Perguntou Clara, a voz hesitante. Como podemos seguir em frente? Zenaide sentiu uma onda de empatia por suas filhas. Elas imaginou ainda crianças, acreditando que o mundo era um terço de ilusões e 2/3 de amor. A verdade era um novo caminho a ser trilhado, e Zenaide decidiu que não caminharia sozinha. Eu não tenho as respostas para todas as perguntas, meninas. A única coisa que posso afirmar é que eu não vou me calar mais. Precisamos enfrentar isso juntas, reconstruir o que foi quebrado. O olhar de cada filha pesava no coração de Zenaide como uma âncora. Ana, fazendo força para não chorar, disse, Mãe, eu não sei se conseguirei perdoar isso. E quanto ao Américo limitar-se às opções de um lado ou de outro não resolverá nada, fez Zenaide. Precisamos nos dar um tempo. A verdade é dolorosa, mas ela pode nos libertar. Nesse instante, Américo, percebendo que a batalha havia mudado de direção, decidiu atacar com falsas promessas. Eu nunca quis machucar vocês. Eu amo sua mãe. Não posso perder tudo isso, mas já não era apenas sobre o sentimento dele. O amor de Zenaide por suas filhas pesava mais, e ela se manteve firme. Américo, agora você precisa ouvir. Eu não sou sua propriedade, nem o que aconteceu foi um erro só meu. Antes que a conversa se agradasse a um novo ciclo de desentendimentos, um som interrompeu a tensão, a porta da frente rangendo. Era a vizinha, Dona Giovana, que frequentemente aparecia nos momentos mais inusitados. Ela entrou sem bater, como uma tempestade. Oi, pessoal. Tem um assunto delicado que preciso compartilhar. A frase pairou no ar. O que poderia ser tão importante em um momento já tão carregado de emoções? Todos se viraram para Dona Giovana, e a expectativa gerou um calor na sala. O que mais poderia vir à tona naquele dia? A verdade, ao que parece, estava apenas começando a se revelar. Dona Giovana olhou ao redor, percebendo a tensão quase palpável no ar. Seus olhos vidrados refletiam preocupação, mas também um traço de determinação. Desculpem a intromissão, mas não podia deixar de vir. O que está acontecendo aqui não é apenas de vocês, é algo que diz respeito a toda a comunidade. Ela começou, com a voz trêmula, mas firme. Os olhares se fixaram na vizinha.
Ana e Clara sentiram um misto de curiosidade e receio, enquanto Zenaide tentava manter a compostura. O que você quer dizer, Dona Giovanna? Perguntou ela, sentindo a ansiedade crescer dentro de si. Eu também tenho uma história sobre o Francisco. Ela hesitou, averiguando as reações. Não é sobre fofoca. É sobre amor, traição e segredos que são mais profundos do que muitos podem imaginar. Um sussurro atravessou a sala. Clara cerrou os punhos, os olhos ardendo em confusão. O que a senhora sabe sobre o meu pai? Inspirando fundo, Dona Giovanna se lançou em um relato. Francisco sempre foi um bom homem, uma pessoa que muitos admiravam. Mas ele também tinha seus demônios. Quando vocês eram pequenas, ele teve um relacionamento com uma mulher do passado dele que não se foi de sua vida, mesmo após seu casamento. E você sabe disso? Por que não falou antes? Perguntou Ana, olhando diretamente nos olhos da vizinha, buscando respostas. Porque eu não queria causar mais dor. Achei que era uma fase passageira e que ele havia superado. Mas, quando a verdade começou a emergir, percebe-se que a dor, quando guardada, só aumenta. O ambiente tornava-se cada vez mais pesado. Sabendo que havia muito mais nisso do que apenas traição, Zenaide olhou para as filhas, preocupada. Precisamos entender o que isso significa, meninas. Estamos lidando com algo muito maior do que imaginávamos. Quem é a mulher? Clara perguntou, quase sussurrando, como se a resposta fosse uma bomba prestes a explodir. Dona Giovanna hesitou. A expressão em seu rosto vacilava entre a hesitação e a urgência em revelar. A mulher era a melhor amiga de vocês, a Yara. As palavras pairaram no ar como um eco. As filhas de Zenaide trocaram olhares incrédulos, como se a sala estivesse girando ao redor delas. Ana, mais uma vez tomada pelo choque, recuou um passo. Não pode ser a Yara? A mulher que sempre fez parte de nossas vidas? A que estava presente nos momentos bons e ruins? Sim, eu sentia que a relação deles era secreta, e tinha receio de que isso ferisse a vocês, afirmou Dona Giovanna, a sinceridade em seu olhar. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja, é crucial. Ter um segredo assim é como ter um buraco no coração. Não há como evitar a dor para sempre. Uma onda de emoções tomou conta da sala. Zenaide se sentiu perdida, questionando suas escolhas, enquanto Clara sentiu a raiva transformando-se em desespero. Ana afundou a cabeça entre as mãos. O que mais poderia acontecer? E o que faremos agora? Clara indagou, a voz embargada, como se cada palavra estivesse saindo de suas entranhas. Como podemos viver sabendo disso? Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir como queremos seguir em frente, Zenaide disse, firmando a voz. Podemos juntos enfrentar isso, mesmo que doa, e encontrar um caminho de reconciliação. Dona Giovanna assentiu, mas sua presença parecia menos uma solução e mais um lembrete de que as revelações estavam longe de terminar. O passado, agora mais do que nunca, sussurrava segredos nos ouvidos de cada um deles. Só tem uma coisa que eu gostaria de deixar claro, a vizinha começou novamente, as coisas não se resolvem sem coragem. E ainda mais verdades adormecidas nessa história. Isso é apenas a ponta do iceberg. A sala congelou em suspense. O que mais poderia surgir? A tensão crescia e a necessidade de encarar a verdade gerava um misto de medo e determinação. O que a avó tinha a dizer poderia levar a família a um ponto sem volta, ou finalmente liberá-los das correntes do passado. As palavras de Dona Giovanna estavam no ar, assim como a expectativa de um novo desdobramento. O que mais estava por vir? Naquela teia de segredos? Clara olhou para Dona Giovanna, buscando força na figura da vizinha. No entanto, suas emoções estavam à flor da pele. A revelação sobre Yara bateu como um soco no estômago. Como você pode dizer que isso não é fofoca? Disparou, a voz trêmula. Isso é a minha vida. Ana, ainda com a cabeça entre as mãos, se levantou de repente, como se a raiva a impulsionasse. Então, tudo aquilo que vivemos juntas, todas as risadas e segredos eram baseados em mentiras? O desespero levou a caminhar em círculos, enquanto Zenaide tentava se aproximar das filhas, num gesto de aconchego. Meninas, calma, ordenou Zenaide, tentando manter a voz serena. Vamos discutir isso com clareza. Dona Giovanna apenas trouxe à tona algo que era nosso direito saber. Não podemos atacar quem está tentando ajudar. Mas ajudar como? Com um golpe de faca nas costas? Clara exclamou, os olhos brilhando de indignação. O que mais falta saber? Quem mais estava envolvido nessa traição? O pai ainda se encontra com a Yara?
O que aconteceu entre eles? Meu Deus, me diga que não é como estou pensando. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. Zenaide olhou para Dona Giovanna, pressionando com um gesto de mão. Se houver mais, precisamos saber agora. Não podemos enfrentar o que vem pela frente sem a verdade completa. Dona Giovanna respirou fundo, entendendo o peso da situação. Olha, eu não sei todos os detalhes, apenas vi como Francisco e Yara estavam próximos, mesmo quando já estavam adultos. O que posso te dizer é que a conexão deles nunca realmente morreu. A sala parecia girar, e Ana encostou-se na parede, ensaiando uma fuga mental para longe de tudo aquilo. E nunca pensaram em contar? Nunca teve um momento de sinceridade? Por que meu pai não foi honesto? Sua voz diminuiu, agora apenas um lamento. Às vezes Dona Giovanna começou, a voz suavizando. As pessoas não falam por medo da dor que vão causar. Francisco foi um homem que sempre amou sua família, mas Yara ela era um pedaço de sua vida que ele não conseguia apagar. O desespero deu lugar a um questionamento interno. Clara bateu os pés no chão, como se quisesse chutar toda a energia negativa para longe. Mãe, isso significa que não podemos confiar em ninguém? E se o pai também não é o homem que pensamos que ele é? Não podemos deixar que isso nos defina, Zenaide disse, tentando ser uma âncora para as filhas. Precisamos de verdade, não apenas de lágrimas e intervalos de dúvidas. Precisamos decidir o que faremos com essas informações, para podermos nos reconstruir a partir daqui. Dona Giovanna olhou para as 3 mulheres, seu olhar firme, quase como se estivesse buscando coragem em cada uma delas. A verdade sempre vem à tona, meninas. Quando não a enfrentamos, ela apenas se torna uma sombra. É tempo de libertação. Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? O que mais está escondido? Dona Giovanna hesitou, a expressão mostrando que ainda havia algo por trás de suas palavras. A história entre Francisco e Yara não é a única. Existem mais segredos, um passado que ainda pode voltar para assombrá-los. E, se não resolvermos isso agora, ele pode se tornar uma cicatriz que nunca vai sarar. O coração de Zenaide acelerou. Do que você está falando? Você sabe de mais alguma coisa? Dona Giovanna abriu a boca, mas antes de ela completar a frase, o tocar de um telefone soou como um alarme. Um aviso cortante no meio daquele turbilhão emocional. As 3 mulheres, imóveis, se entreolharam. Era o pai. Deixe que eu atenda, Clara murmurou, sua voz firme, mas o olhar incerto. O que mais o aguardava daquela chamada? Ninguém sabia o que dizer, mas todos sentiam que mais verdades iriam se revelar, verdades que poderiam mudar tudo novamente. O futuro estava prestes a se deslocar, e as possíveis consequências dessa conversa ao telefone eram tão aterrorizantes quanto as traições que acabaram de descobrir. Clara respirou fundo e pegou o telefone, o coração batendo acelerado. A tela exibia o nome de Francisco, seu pai. Ela sabia que aquela poderia ser a oportunidade de esclarecer tudo, mas também corria o risco de abrir feridas que poderiam nunca mais cicatrizar. E se ele não for a pessoa que eu sempre pensei que era? O pensamento ecoava em sua mente. Alô? A voz de Francisco do outro lado soou tranquila, mas Clara não conseguia se enganar. Sabia que a calma dele poderia ser apenas uma fachada. Oi, pai, precisamos conversar. Clara esforçou-se para manter a voz firme, mas as palavras saíram mais como um eco de seu desespero. Sobre o quê, filha? A voz dele parecia isenta de preocupação, como se nada estivesse acontecendo. Isso a irritou ainda mais. Sobre Yara e sobre você. A dona Giovanna nos contou algumas coisas que eu precisava saber. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Clara podia sentir o tempo se estendendo, a tensão crescendo. Clara, eu não sei o que a Giovanna disse, mas eu posso explicar. Explique o quê? Que você a viu de novo. Que tudo o que eu acreditava sobre nossa família era uma mentira. Sua voz subiu, a angústia escapando sem controle. Francisco suspirou. Você não entende, eu. Então me explique, pai. Veja, há tanto tempo eu espero suas palavras. Não é justo que eu segure isso sozinha. A dor e a raiva transformavam suas palavras em um grito silencioso, um pedido desesperado por verdade. Eu nunca quis te machucar, Clara. Yara foi um amor do passado, algo que eu deixei para trás, mas não como você pensa. A voz dele estava mais baixa agora, e Clara notou que havia uma fragilidade ali. O homem que sempre foi forte para ela agora parecia vulnerável. Mas por que você não me contou?
Agora eu não sei em quem confiar e a Ana, a nossa relação tá abalada. Clara sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, mesmo sabendo que deveria ser forte. Senhorita Clara, me permita ajudar seu pai a explicar isso. A voz de Dona Giovanna se fez ouvir, e Clara não teve como não se sentir aliviada. Eu não tenho certeza se é esse momento certo, Dona Giovanna Francisco começou, mas a vizinha não deixou terminar. Citofone, Francisco. Você tem que se abrir com elas. Segredos só tornam as coisas piores. Se você não falar, a família de vocês nunca vai se curar. A tensão no telefone era palpável. Clara sentiu-se dividida entre o amor que nutria pelo pai e a traição que o cercava. O que mais ele não havia lhe contado? Clara, eu prometo que vou fazer isso. Mas preciso que você e Ana escutem com o coração aberto. Não é apenas sobre Yara, há muito mais. As palavras dele foram acompanhadas de um som profundo, como um peso sendo colocado sobre o chão. As três mulheres se entreolharam, questionando-se sobre o que mais poderia ser revelado. Zenaide, que escutava silenciosamente, finalmente se pronunciou. Aí está. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Isso é um primeiro passo para onde? Para a destruição? Porque se for isso, talvez eu não queira ouvir. Clara era um turbilhão de emoções, mas havia uma parte dela que clamava por respostas. O olhar de Ana estava fixo na irmã, sua expressão revelava o medo e a expectativa. Eu também estou aqui, pai. Precisamos saber a verdade, não importa o quanto possa doer. Francisco respirou fundo. Muito bem, se é isso que vocês querem. Mas me escutem até o final. O que vou contar não é fácil e pode mudar tudo entre nós. A sala se tornará um espaço de tensões não ditas, onde os segredos eram como monstros à espreita. O que Francisco prendeu na garganta há tantos anos estava prestes a explodir, e Clara sabia que nenhuma de suas vidas seria a mesma a partir dali. Eu não poderia imaginar que tudo isso pudesse se tornar tão complicado, Clara murmurou, pressionando a têmpora com a mão. O que mais você tem a dizer, pai? A pergunta pairava no ar, como uma premonição do que estava por vir. E enquanto as esperanças se entrelaçavam com o medo, todos sabiam que a verdade estava prestes a se revelar, por mais dolorosa que fosse. Francisco hesitou, o silêncio carregado de ansiedade preenchendo cada canto da sala. Clara sentia seu coração acelerar, como se estivesse à beira de um precipício. Ele parecia procurar as palavras certas, mas a fraqueza na sua voz traía a urgência de um passado que se recusava a permanecer enterrado. Quando Yara e eu nos separamos, não foi apenas um fim, a voz dele tremulou, revelando uma vulnerabilidade que ela não esperava. Eu não estava sozinho. Eu tinha um amigo muito próximo, um irmão de coração, Pedro. E ele tinha seus próprios sentimentos por Yara. A revelação atingiu Clara como um soco no estômago. A imagem de um passado idealizado, onde seu pai era o herói imbatível, se desmoronava. O que você está dizendo, pai? Sua voz saía entrecortada, boiando na neblina da incerteza. Ele me ajudou a lidar com a dor da minha separação. O que eu não sabia é que, na verdade, ele a queria para si. Francisco cerrava os punhos, como se a lembrança de traição o machucasse ainda mais do que seu próprio sofrimento. Yara estava tão confusa quanto eu, e, no fim, acabaram se envolvendo. Eu só soube depois que já era tarde. Então você não só deixou essa mulher sair da sua vida, como também? Pai, isso é insuportável. Como você pode me contar isso agora? Clara se levantou, sua respiração acelerando. Na mesa, Ana observava as duas mulheres, seu olhar refletindo o abalo emocional. Eu fiquei completamente devastado. E, num acesso de raiva, deixei que a amizade morresse. Por anos eu não falei de Pedro, e acredite, eu carreguei um ódio silencioso dentro de mim, o que só tornou a dor ainda mais intensa. Foi como se, de repente, tudo que eu amava tivesse se tornado uma grande bola de espinhos. Francisco finalmente liberou tudo que estava retido, liberando um sopro pesado. O clima na sala pesava. Mas e a dona Giovanna? O que ela tem a ver com isso? Clara indagou, lembrando-se da força da vizinha que a ajudou naquele momento. Ela sabia de tudo? Giovanna viu como eu tranquei meu coração. Ela me pediu, e hoje me pede, que eu não deixe que isso acabe com nós três. Yara pode ter sido um amor, mas quem sempre esteve aqui, lutando por você e por Ana, sou eu. Intenso, Francisco olhava nos olhos das filhas, buscando alguma conexão. Então você enganou a nós duas? Criou uma mentira e nos fez acreditar que tudo estava bem? Ana intercedeu, a indignação evidente.
Como você pode esperar que a gente aceite tudo isso sem ressentimento? Não estou pedindo perdão. Eu só quero que vocês entendam que eu sou um ser humano cheio de falhas. Sua voz estava agora entrecortada por lágrimas não derramadas. E que o que eu mais quero agora é retomar isso que temos entre nós. Clara desviou o olhar para o chão, a mente a 1000 por hora. O que fazer com aquela informação? Tudo no mundo dela parecia ter mudado novamente, e não havia como voltar atrás. Os sentimentos de amor por Yara agora pareciam traição, e a figura do pai, alguém que sempre foi uma âncora, parecia se desvanecer em incertezas. Assim como ela estava presa em seus pensamentos, Dona Giovanna tomou a palavra novamente, envolvida pelo silêncio que se instaurou. Sei que é difícil, mas agora é hora de enxergar além disso. A dor vai ser o caminho para a cura, é verdade. Mas só se vocês se permitirem comunicar tudo. O desejo de saber, a necessidade de falar, e o medo de machucar o futuro, tudo isso girava como uma dança caótica nas mentes de Clara e Ana. E agora, como ficamos? Isso tudo muda tudo, pai, Clara disse, a esperança quase morta em sua voz. Podemos tentar reconstruir. Podemos achar um caminho. É isso que eu quero, Francisco respondeu com firmeza, mas a incerteza ainda pairava sobre todos eles. O olhar de Clara se encontrou com o de Ana, uma busca silenciosa por entendimento. Mas algo ainda intrigava. Será que havia outros segredos enterrados? Uma nova pergunta ecoava nas paredes da sala, e enquanto as palavras se dissipavam, uma visão de um futuro incerto tomava conta de seu coração. Precisamos saber tudo, Clara. Disse, finalmente. E assim, as portas para o desconhecido se abriram, revelando mais do que apenas uma traição, mas um mundo de possíveis revelações que poderiam mudar tudo novamente. O que mais estaria escondido naquela história familiar? Francisco respirou fundo, seu peito subindo e descendo como se estivesse se preparando para uma maratona. O peso das palavras não ditas ainda pairava na sala, enquanto Clara e Ana pareciam estar à beira de um abismo emocional. Ele sabia que a nova jornada que propunha não seria fácil, mas tateava na escuridão, buscando o caminho de volta. Eu não posso falar por você, pai, mas tudo isso Ana começou, tentando organizar os sentimentos emaranhados. Isso não é um simples desentendimento. Parece uma bomba prestes a explodir. Eu não imaginei que fosse assim, que os meus erros pudessem nos separar ainda mais, Francisco murmurou, cada palavra soando como uma gota de dor. Mas eu quero ser honesto agora. Clara, com os braços cruzados e uma expressão de bravura, interveio. Honestidade, pai, é só parte do que precisamos. O que aconteceu entre você, Yara e Pedro é uma ferida profunda. E o instinto é de me afastar, de correr, mas não posso. Nós precisamos enfrentar isso, juntos. O olhar de Francisco ardia, a linha entre a culpa e a esperança quase invisível. Eu posso te garantir que minha intenção sempre foi proteger vocês. A dor de perder um amor é devastadora e depois, ver um amigo tomando lugar? Cada dia foi um lembrete da traição. E a Dona Giovanna, o que ela realmente sabe? O que mais ela poderia revelar? Clara insistiu. O tom crítico em sua voz deixava claro que ela não se contentava com explicações superficiais. Ela sempre foi uma observadora atenta. Ela conheceu Pedro e Yara muito antes de mim. Mas o que ela sabe vai além da minha história. É uma verdade complexa, e já está fisicamente presente, mesmo que não a vejamos com clareza. Ana entendia que a situação foge do colocar-se apenas no lugar do outro. Havia realidades distorcidas e camadas de traumas. E se houver mais por a descobrir, não podemos deixar isso de lado, pai. Nós precisamos de clareza. Não podemos continuar assim. Um silêncio pesado preencheu o ambiente, e o olhar de Francisco escaneou os rostos de suas filhas ricamente expressivos. Clara e Ana pareciam escolher entre aceitação ou resistência. A conexão familiar tão frágil fazia ecoar a necessidade de um laço mais forte. Tem mais, Francisco finalmente disse, os olhos marejados. Não sei como e nem porquê, mas alguns anos depois da separação, eu também ouvi rumores de que teve algo em relação a Zélia, a minha amiga de longa data. E isso só foi uma sombra na minha cabeça. Eu não me perdoei nem me libertei disso. Demorou para eu perceber que essa dor corroía outras possibilidades. Os olhos de Clara se arregalaram, e o coração dela disparou como se tivesse levado um soco. A menção de Zélia era um nome que havia sido uma constante na vida dela, sempre presente nas memórias de uma infância que agora parecia repleta de sombras. O que você está dizendo? Que nem você consegue assumir suas próprias fraquezas. E esse segredo continua nos afetando? Sim.
Francisco olhou novamente para as filhas, seu semblante carregado de dor. Está tudo interligado. As traições, os silêncios, os segredos que foram guardados, eu sou parte de tudo isso. Então, se você se arrepende, qual é o próximo passo? Podemos mudar isso, mas não podemos mudar o passado, Clara falou, a voz começando a transparecer fragilidade. Precisamos de tempo. Tivemos tantos anos de silêncio, mas hoje é o dia de abraçar a verdade como uma promessa do futuro. A cura começa agora, mas não fica restrita a nós, Francisco disse, tentando encontrar um fio de esperança na escuridão. Mas a inquietação nos olhos de Ana não se dissipava. E se a Zélia e o Pedro forem apenas a ponta do iceberg? O que mais você não nos contou, pai? A pergunta pairou no ar, e Clara se virou para o pai, um novo abalo emocional tomando conta novamente. Fazer a escolha de recomeçar significava mergulhar em águas profundas, arriscadas. E, enquanto Francisco hesitava, o olhar de Clara refletia seu desespero silencioso. O que mais poderia vir à tona? O relógio na parede parecia um tambor, marcando um novo compasso para uma jornada que apenas começava. O que será revelado agora? O que mais está nas sombras? A pergunta reverberava na sala, anunciando mais novo desfecho dessa história familiar que parecia longe de se resolver. A tensão na sala estava insuportável. Os corações de Clara e Ana estavam apertados, a cada segundo mais pesada a expectativa. Dona Zenaide observava, com uma mistura de preocupação e esperança. Francisco, seu homem, estava finalmente prestes a desfazer o emaranhado de segredos que cercava sua família. Eu não posso sair da sombra do meu passado, e isso me atormenta até hoje, Francisco confessou, seus olhos carregados de arrependimento. Devia ter falado sobre Zélia antes. A verdade é que anos atrás, eu me envolvi com ela, e a traição dele foi uma ferroada direta na nossa família. As palavras caíram como pedras no chão, e o mundo de Clara e Ana parecia respirar um ar novo, embora ainda sufocante. O rosto de Ana empalideceu enquanto Clara olhava assustada para o pai. Tudo isso, pai? Como você pôde? Como pode amar tanto e ao mesmo tempo quebrar a confiança de quem mais ama? As lágrimas escorriam pelo rosto de Francisco, e ele se levantou, angustiado. Eu não amava como deveria. Eu deixei o medo falar mais alto e preferi guardar tudo. Dona Zenaide, que até então tinha sob sua pele todas as dores do passado, decidiu que era hora de se fazer ouvir. Com um olhar firme, ela falou, Francisco, talvez tenha sido uma história, mas essas são suas consequências. Precisamos dar um passo juntos. Apenas seremos capazes de reerguer nosso laço, se formos honestos um com o outro. Houve momentos em que eu quis contar, mas logo vinha à mente a imagem da nossa família unida. O que era mais importante, o que eu sabia ou o amor que sempre tivemos? A voz dele tremia, mas a firmeza em suas palavras começou a ecoar uma verdade profunda. Isso é um ciclo de dor que vem desde o passado e que nos atinge até hoje, interviu Dona Giovanna. Cada um de vocês precisa se perdoar, mas também colocar a verdade no centro disso. Somente assim poderão seguir em frente. Ana começou a sentir uma estranha sensação de libertação ao confrontar o pai. Não podemos mudar o que foi, mas podemos traçar um novo caminho. O que você tinha que ocultar pode se transformar no nosso alicerce, uma nova base para nossa família. Francisco olhou para suas filhas e depois para Zenaide. Se vocês aceitam seguir em frente, prometo a vocês que vou fazer diferente. Vou buscar o perdão e o amor. Essa nova versão de mim não vai esconder mais nada. Nunca mais. Os raios mornos do sol filtravam a luz pela janela enquanto a atmosfera da sala começava a mudar. A carga pesada aos poucos se começava a dissipar, uma sensação de renovação surgindo nas pequenas fissuras do coração. Pai, eu não estou pronta para perdoar, é verdade. Mas entendo que é um processo. Vou tentar segurar o que temos, mesmo que a dor ainda esteja presente, Clara disse, seu olhar entrelaçando-se com o de Ana. A avó, emocionada, abraçou as filhas. A verdade pode nos ferir, mas ela também pode nos curar. Precisamos ser pacientes uns com os outros, porque na essência somos uma família, e o amor é o que realmente importa. Vamos nos permitir sentir a dor e a alegria, juntos. Conforme o tempo passava, um clima de entendimento começou a se instaurar. Conversas longas, lágrimas trocadas, e sempre longe do tumulto que tinham vivenciado antes. A cura era um processo, e Dona Zenaide sabia que eles precisariam passar pela tempestade para ver o arco-íris. Naquele dia, a casa estava cheia de vida novamente,
Risos começaram a ecoar pelas paredes agora limpas de segredos. E, ao olhar para a mesa de jantar, Zenaide viu uma nova história começando a ser escrita. Um amor inabalável pode suportar a tempestade de traições e revelações. Meninas, sussurrou Dona Zenaide enquanto envolvia suas filhas em um abraço apertado. E eu estarei aqui para cuidar do que estamos construindo. Enquanto a casa se enchia de sorrisos, as sombras do passado ainda existiam, mas agora ocupavam um lugar secundário. Eles sabiam que o amor, embora golpeado, estava prestes a florescer ainda mais forte. E assim, aquela manhã em Minas Gerais se tornava não apenas uma lembrança, mas um marco de superação, onde a verdade havia libertado não só os sentimentos, mas os corações de uma família inteira. E agora, você precisa fazer algo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas narrativas inspiradoras. Comente suas reações e teorias sobre este final impactante, queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações.